Tudo bem, pessoal? Prazer, meu nome é Breno. Esse é um vídeo falando sobre meus sketchbooks e sobre a minha evolução de arte. Bom, esse meu sketchbook eu usei já em 2019 até 2020. Foi um sketchbook de estudo, então muitas das coisas que eu não sabia sobre arte eu comecei a fazer nele, a fazer meus primeiros desenhos sem copiar, a fazer exercícios de luz, de sombra, de perspectiva, coisas que eu estava começando a estudar, mas eu ainda não tinha um bom entendimento. Então, essa primeira parte do sketchbook foi muito disso. Eu tentando entender como funciona certos aspectos da arte, como proporção, anatomia, entender como ter o hábito de fazer isso, algumas coisas que a gente precisa fazer mais diariamente para poder ter um melhor desenvolvimento da arte, sem algo que às vezes na prática é mais difícil, mas estudando as bases acaba sendo mais eficiente para fazer. Certos conhecimentos como perspectiva, anatomia, que são mais difíceis e mais demorados de aprender, coisas que você tem que praticar bastante, coisas que você tem que praticar diariamente para poder ter um entendimento, são coisas que eu gostava de colocar bastante nesse sketchbook. Tentava fazer o máximo possível de memória, com referência, muita parte de memória mesmo para ter o hábito de desenhar sem usar referências, não ficar limitado a isso. Outros como estudos de cores, estudos de composição em quadrinhos, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Então, nesse caderno de desenho tem muita coisa, muitos rabiscos, muita informação daquilo que eu estava aprendendo, até ter o hábito de praticar constantemente. Nessa parte específica, foi um tipo de estudo que eu fiz durante alguns meses, chamado desenho pro lado direito do cérebro, que consistia naqueles desenhos de homens, vasos, que eu fazia basicamente uma página todo dia. Nesse caderno não tem muitas dessas coisas, desses treinamentos, mas eu fiz bastante em outros tipos de cadernos, folhas soltas, e algum desses trabalhos com do lado direito do cérebro consistia em desenhar coisas de memória, como crianças, para você quebrar o hábito de fazer desenhos querendo que sejam bonitos e começar o estudo mesmo. Aí com o tempo eu comecei a usar esse do Burf Hogarth, foi um dos primeiros cadernos de desenho que eu usei. Durante algum tempo eu tive uma certa evolução com o caderno dele, então eu fazia anotações, fazia bastante rabiscos das cópias do caderno, coisas que eu achava interessante, mas aí continuei nessa pegar de trabalhar os fundamentos, como treino de linha, de formas geométricas, enquanto fazia também esse estudo com o caderno. Então foi uma coisa que levou mais ou menos aí 6 meses a um ano, possivelmente 2 anos. Aí eu já estou falando algo em torno da pandemia, que envolve muitos exercícios de desenho, exercícios de fazer de ponta cabeça um desenho para poder tentar ver mais, prestar mais atenção nos detalhes. Então teve bastante coisa que eu fui me desenvolvendo com esse caderno. E aí ao longo do tempo comecei a fazer as primeiras ilustrações nele. E aí foram desenhos básicos, simples, né? Usando a memória, tentando juntar um pouco do que eu praticava, mas sem muito retoque, porque eu ainda estava aprendendo do zero, sem muita noção básica de como estruturar os desenhos. Nessa segunda parte do caderno, eu já tinha possivelmente foi quase 6 meses, um ano após ter começado, então eu já tinha um conhecimento um pouco melhor, uma prática um pouco melhor, e eu comecei a testar mais técnicas diferentes, fazer desenhos diferentes, e ter o hábito mesmo de desenhar nesse caderno, não foi um caderno somente de estudo. Então, coisas que eu achava engraçado, coisas que eu via, que eu queria copiar, coisas do dia a dia, eu tentava colocar nesse caderno, e algumas ilustrações um pouco mais detalhadas, quando vinha uma ideia mais específica, algumas que eu gastava um dia mais fazendo. Então, nessa segunda parte eu já estava começando a pôr mais em prática aquilo que eu estava estudando, não somente estudando. Algumas fanarts, algo do tipo, desenhos que eu vinha pensando e ia praticando melhor mais na prática, colocando mais, fazendo mais ilustrações, ao invés de só estudos, e mudando um pouco também o modo de estudar, né? Algo que começou a se tornar mais intuitivo com o tempo, hoje fazer esses estudos acaba sendo mais comum, mas consegui
desenvolver também a prática de fazer desenhos e não somente estudar, 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 porque a prática é algo fundamental também. Então aqui você consegue comparar um pouco a diferença dos meus desenhos, mais ou menos 6 meses, 8 meses de diferença, e alguns outros que já foi no final do ano, possivelmente já com um ano de prática. Obviamente sendo autodidata, sem fazer nenhum tipo de curso, algo que eu fui aprender somente na prática mesmo. E aqui algumas ilustrações que eu comecei a fazer, tentar técnicas diferentes, ideias diferentes, técnicas de caricatura, um autorretrato, anime, experimentando mais algumas técnicas de arte, conhecendo o processo artístico, algo que eu não tinha tanta familiaridade. Então, esse foi um caderno, o primeiro caderno que eu tive, que eu consegui colocar bastante coisa nele, bastante informação, bastante técnicas diferentes, como rachura, como dá pra ver. E a partir disso eu comecei a testar coisas mais realistas, desenhos mais realistas, para entender um pouco melhor mais o estudo de luz e sombra, proporção. Então foi um caderno que foi muito útil, onde eu consegui desenvolver bastante ele, com bastante diferentes tipos de desenhos. Algo que, comparando as primeiras páginas com as últimas, dá para ver exatamente uma grande diferença nas referências que eu usava, tanto no modo de pensar ou desenhar. Então, nessas últimas páginas dá para ver que eu comecei a arriscar mais, a fazer mais coisas diferentes, um pouco mais realista, mais proporcional comparado aos primeiros. Bom, e nesse segundo caderno, ele é um caderno mais recente, eu acredito que eu terminei ele ano passado, em 2024. É um caderno que eu coloquei mais ilustrações ao invés de estudo, então é um caderno que tem bastante experimentação, referências diferentes, que eu queria inovar bastante, mas pouco estudo. Então foi um caderno que eu tentei que fosse algo mais autoral, algo mais criativo, sem aquelas páginas vazias de estudo, algo que eu tentei nele, mas ao mesmo tempo não colocava muita pressão para não ser algo tão mecânico. Então muitos dos desenhos eram algo mais criativo, eu esperava realmente ter uma ideia para ser algo bem certeiro. Eu experimentei até que bastante, basicamente foi a mesma técnica em quase todos os desenhos, mas ainda assim extremamente criativo, tentando sempre colocar uma ideia nova e colocar um pouco daquilo que eu ando praticando. Então eu acho que um caderno que teve bastante mistura de desenho mais infantis, algo mais anime, caricatos, bastante caricatura, com rachuras também, uma técnica que eu usei bastante, que eu quis começar a aprender. Eu ainda não domino tão bem, mas eu acho que consegui usar muito bem. E experimentando técnicas diferentes, tipos de iluminação, essas comunicações e textos que eu coloquei. Então teve muitas coisas que eu fui usando nesse caderno para tentar criar algo realmente único nele. Então, para mim, eu acho que o sketchbook é algo, o caderno de desenho em geral é algo útil por isso. Você consegue criar um próprio mundo, a própria comunicação. E vendo do primeiro sketchbook que eu tive até os meus mais recentes, eu vejo que eu tive uma evolução, né? Estudando com livros, vídeos online, esse tipo de conteúdo normalmente de graça que você precisa dar uma certa peneirada para entender qual é útil, qual não é. Eu acredito que ao longo do tempo, quando você conhece as bases e tenta aplicar elas continuamente, você vê um resultado. Então, ter um caderno para você entender o quanto você está evoluindo vale a pena. E se você gostou, curte e compartilha. Obrigado, hein?